E aí, galerinha, beleza? Então, recentemente os Mai, fãs do aespa, foram às redes sociais para protestar contra algo que aconteceu envolvendo o grupo e que deixou muita gente incomodada e irritada. E o que motivou isso foi supostamente diversos veículos de mídia que estariam, de certa forma, excluindo ou até mesmo boicotando a Giselle. E a principal prova disso seriam várias fotos tiradas em diversas ocasiões nos últimos meses, onde a Giselle teria sido de alguma forma removida delas, seja cortando ela fora deliberadamente das fotos em grupo, não divulgando fotos individuais dela, e em outros casos até mesmo censurando o rosto dela. Alguns até mesmo apontaram que os segmentos individuais dela nos programas Weekly Idol e Knowing Bros, nos quais o aespa participou, também foram completamente removidos. E bem, em relação às fotos, acho que não tenho o que dizer, né? Foi uma bela lambança por parte dos responsáveis, seja o fotógrafo ou o editor. Porque tipo, quando se cobre um evento de um artista ou até mesmo acompanha ele diariamente como um paparazzi, você tem que saber o mínimo sobre eles. E nesse caso, a informação mais óbvia de todas é que o aespa tem 4 integrantes. E retirar uma dessa forma é um erro bem grotesco, né? Mostra que a pessoa simplesmente nem sequer sabia o que estava fazendo. Bem antiprofissional. Você está basicamente omitindo uma informação vital ali. É bem tosco. E aliás, o pior de tudo é que, se você parar para pensar, quem consome esse tipo de conteúdo, quem vai atrás desse tipo de foto, seja de eventos e apresentações, ou até mesmo essas de paparazzis que acompanham os artistas no dia a dia, são os próprios fãs do grupo, ou demais pessoas que têm algum interesse nelas e as acompanham. Sendo assim, óbvio que qualquer um ia notar a ausência de uma integrante e ia se dar conta desse enorme equívoco e reclamar, né? Não faz nem sentido fazer algo assim. O que mostra ainda mais a displicência nessa situação foi, em específico, essa foto aqui, onde a Giselle foi simplesmente censurada. E dá pra notar que o rosto dela foi coberto igual a das outras pessoas na foto, com exceção, claro, das demais integrantes. E essas pessoas, que provavelmente são seguranças, managers ou algum outro profissional que trabalha com o grupo, tiveram seus rostos ocultados por não serem figuras públicas. Então, elas devem ter suas identidades ocultadas por questões de privacidade e segurança. E nessa situação, o fotógrafo ou o editor não sabia o básico, que no caso seria o rosto de cada uma das 4 integrantes. E acabou censurando a Giselle como se fosse apenas uma pessoa comum ali, o que é bem bizarro. E claro, pessoal, só pra deixar claro, estou trazendo essas informações aqui de acordo com o que a galera tá comentando. Mas é bom esclarecer que, nesses casos, sempre existe uma remota possibilidade de algo não ser exatamente o que parece, ou até mesmo ter sido distorcido no meio do caminho. Então entendam que estou compartilhando com vocês informações que já estão sendo divulgadas por várias pessoas. E apesar de eu estar partindo do pressuposto de que isso tudo é real, ainda assim, não posso garantir 100% da veracidade disso para vocês. Mas seguindo aqui, como eu disse, isso com certeza foi um erro bem grotesco, e que partiu de vários veículos de mídia e portais diferentes, o que é bem estranho. E com certeza protestar contra esse desleixo, esse descaso por parte dos responsáveis por isso, é muito válido. E quanto mais barulho for feito, mais essa falha será exposta para que, seja quem foi o responsável por isso, aprenda a sua lição e não cometa mais erros como esse. E os fãs têm direito de reclamar, sim. Porém, a questão aqui é, e eu vou ter que ser um pouquinho chato agora, porque apesar de eu ter dito que esse protesto faz todo sentido, claro, na minha opinião, eu acho que algumas pessoas levaram isso para um outro nível e começaram a construir uma grande narrativa em cima dessa história sem muito embasamento. Para vocês terem uma noção, muitas pessoas estavam endereçando isso como xenofobia e preconceito dos veículos de mídia coreanos contra Giselle pelo fato dela ter descendência japonesa. E isso seria porque, devido ao histórico bem pesado, cruel e conflituoso entre Coreia e Japão, os coreanos ainda guardam muito sentimento disso. E estariam, de alguma forma, como posso dizer, descontando na Giselle. Mas bem, até onde eu sei, não existem outras provas mais claras para constatar isso, além da mera dedução da galera. Só que isso tudo é muito vago. Dizer que estão excluindo ela pela nacionalidade dela, até que faria mais sentido se não fosse quase um caso isolado. As integrantes japonesas do Twice nunca foram censuradas dessa forma. As integrantes japonesas do IZ*ONE também nunca passaram por algo assim. E até mesmo a integrante japonesa do Rocket Punch não foi alvo disso. E eu trouxe aqui exemplos de grupos de empresas diferentes, de portes diferentes e que debutaram em épocas diferentes da última década. E mesmo assim, é difícil achar uma reincidência em acontecimentos como esse. Claro, não dá pra negar que alguns desses grupos que eu mencionei já passaram por outras polêmicas e controvérsias com suas integrantes estrangeiras, mas aí são casos específicos com motivações bem claras, então não dá pra comparar. E aliás, se fosse esse o caso, por que estariam excluindo somente a Giselle?
A Coreia também tem um passado complicado com a China e ambos os países não têm a melhor das relações. Mas mesmo assim, nada disso acontece com a Ningning, que é declaradamente chinesa. Então, eu pessoalmente, no meu ponto de vista, não consigo realmente comprar essa história de que tudo isso está sendo feito por apenas preconceito ou algo do tipo, porque isso seria algo muito ambíguo para se afirmar desse jeito, principalmente pelos pontos que eu mencionei. E claro, eu não posso bater o martelo aqui e dizer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque estamos no campo das especulações e teorias aqui. Então, talvez exista sim a possibilidade de existir um grande complô da mídia coreana em querer sabotar a Gisele por ela ser japonesa ou por algum outro motivo. Porque em situações como essa, onde a gente sabe de muito pouco, tudo é possível. Mas pra mim, não fui capaz de abraçar essa narrativa. Pelo menos não com as informações que temos no momento. E outro ponto interessante a se mencionar é sobre a questão dos programas de TV que elas participaram, onde as pessoas comentam que ela foi excluída. Porque nesses casos fica bem mais complicado. Nas fotos, é óbvia a ausência dela ou até mesmo alguma modificação que fizeram nela. Mas no caso dos programas, a não ser que alguém tenha acesso a todo o material gravado sem cortes e possa provar por A mais B que tudo que ela fez foi retirado, fica difícil afirmar qualquer coisa. E aliás, isso também vai bem mais além. O tempo de tela de um artista, a participação deles nesses programas, pelo menos no resultado final, depende de vários fatores do próprio programa ou da emissora. E envolve as interações, reações, o quanto o artista foi ativo e tudo mais. E muita coisa acaba sendo retirada no resultado final mesmo. Já vi vários programas com vários grupos onde um integrante ou outro acabava aparecendo bem menos. E o caso da Gisele, nessa situação, não seria algo isolado ou específico. Então, no final das contas, volto a dizer, eu acredito que o protesto faz sentido e os fãs têm todo o direito de reclamar disso. Mas me incomoda um pouco como as coisas, volta e meia, tomam esses caminhos, sabe? Opiniões e especulações começam a virar fato e daqui a pouco tá todo mundo falando como se tivesse 100% de certeza sobre aquilo. E aí fica tenso. E claro, no fim das contas, essa é também a minha opinião. E vocês têm todo o direito de discordar dela. Também não sou dono da verdade. Mas só quis vir aqui trazer o meu ponto de vista, que talvez seja um pouco diferente do da maioria. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês ficaram sabendo dessa história toda envolvendo a Gisele? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.